Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós estamos com o nosso 12º encontro do Namoral. Já estamos chegando quase ao final do nosso curso, passou rápido, né? A gente pensa que não passa, mas passa muito rápido. Vou passar para vocês agora a nossa pauta e só lembrando, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou formadora do Namoral. Claro que tem alguns alunos que não me conhecem ainda, aos que não me conhecem, muito prazer. É um prazer para mim também estar aqui agora com vocês. Vamos à nossa pauta da nossa aula de hoje? Seguindo a nossa pauta, como de costume, a gente vai ter um acolhimento, mas um acolhimento que eu vou fazer com vocês. E o nosso desenvolvimento, a gente vai falar sobre o ciclo do 6º e 8º ano, o ciclo do 7º e do 9º ano, e nós vamos fazer as aulas dos manuais do 8º e do 9º ano. Conceito-chave, guarde esse conceito, tá? Esse conceito vai ser muito importante na hora de realizar as nossas atividades lá no Moodle. Então, o nosso conceito-chave diz que entre a emoção e a ação, a integridade faz a ponte. Então, guardando o primeiro conceito-chave. Nós vamos falar de emoções. A nossa acolhida vai ser sobre emoções. Quem não gosta de falar de emoções, né? E o mais difícil de falar de emoções é saber nomear uma emoção e entender uma emoção. Então, vamos girar a nossa roleta. Alegria. A nossa emoção que foi sorteada foi alegria. Vamos entender essa emoção? Vamos lá, eu e você aqui agora juntos. Coloque uma situação de quando essa emoção aparece. Quando essa emoção aparece para você? Quando você chega em casa depois de um dia duro de trabalho? Quando você recebe um abraço dos seus alunos? Quando você está junto dos seus? É aí que aparece essa emoção? Então, lembrando que emoções, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de diferenciar emoções de sentimentos. Você já parou para pensar o que é uma emoção e o que é um sentimento? Então, vou te falar agora qual que é a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é aquilo que a gente sente momentâneo. Então, eu cheguei em casa, recebi um abraço do meu filho, do meu sobrinho, do meu marido. Eu vou ficar super alegre, vou ficar contente. Então, isso é uma emoção, é aquilo que está acontecendo na hora comigo. E o que seria o sentimento? Então, vamos fazer um sentimento bem próximo? Eu vou falar de amor. Então, amor é um sentimento que é duradouro. Então, o sentimento, ele é como se fosse uma emoção duradoura, né? Mas ele perdura, diferentemente da emoção que é aquela coisa agora, explosão, né? Então, é isso que acontece dentro da gente com a emoção. Quando você está feliz, o que te dá vontade de fazer nessa situação? Então, lembrando que a minha emoção que saiu na nossa roleta foi alegria. Então, quando você está feliz, o que te dá vontade de fazer quando você está feliz? Quer cantar, quer sorrir, quer abraçar, quer beijar? Quer ficar junto com seus colegas? Então, vamos pensar. Pensa aí, o que você gosta de fazer quando você fica feliz? E para que serve a emoção? Qual que é a finalidade dela? Qual seria a melhor reação diante dessa situação? Quando eu falo diante dessa situação, se eu voltar lá na minha roleta e eu girar ela novamente e eu lá aparecer raiva na minha emoção. Porque falar de alegria é fácil, né? Foi até fácil para mim rolar a roleta e já deu alegria, emoção boa, né? Mas e se me der raiva? O que eu vou fazer? Eu vou explodir? Será que eu vou pensar 1, 2, 3 vezes? Será que eu vou contar? Será que é assim que vai acontecer? Então, é aí que eu te chamo para a gente parar para refletir sobre as nossas emoções. Então, quando eu sentir raiva, quando eu sentir ódio, quando eu quiser quebrar alguma coisa, eu não vou quebrar, né, gente? Mas às vezes a gente pensa, né? Fala a verdade se a gente não pensa. Então, é aí que entra o nosso controle. Então, é aí que eu tenho que saber nomear o que eu estou sentindo. Talvez eu nem esteja com raiva, talvez eu só esteja triste, cansado, e eu vou misturando esses sentimentos. Talvez eu esteja ansioso. Então,
saber nomear essa emoção já é um passo que a gente vai dando no nosso aprendizado. E a partir do momento que eu consigo nomear essa emoção, eu consigo o quê? Eu consigo me ajustar a ela. Não estou falando que a situação vai ser sempre boa ou vai ser sempre ruim, mas no momento de explosão, por exemplo, eu tenho que parar, eu tenho que pensar. Então, se eu conheço o que eu estou sentindo, é muito mais fácil eu fazer esse controle. Então, fica aí um recado para a gente começar a entender nossas emoções. Então, não é certo que os seres humanos somos seres racionais por excelência, somos como os mamíferos, seres emocionais que usamos a razão para justificar ou ocultar as emoções nas quais se dão nossas ações. Humberto Maturana. Então, na verdade, nós somos seres racionais, mas que somos guiados também pelas nossas emoções. Eu ia falar nossos sentimentos, pode ser nossos sentimentos que vão nos guiar a vida toda, mas nós somos dotados de emoções. Lembra que eu falei para vocês que essas emoções, elas são rápidas, né? Elas passam assim, elas chegam num piscar de olhos. Então, assim, vamos sempre lembrar que nós somos humanos, nós sentimos emoções, tá? Mas lembrar também que nós somos seres racionais, que nós podemos fazer essa gestão dessa emoção, né? Então, a gente vai aprender. E nas nossas aulas de hoje, eu falo aulas porque a gente vai falar do 8º e nós vamos falar do 9º ano, tá? Nós vamos falar de 2 ciclos. Nós vamos começar falando do jeitinho brasileiro. Então, essa aula tá lá no nosso manual, é a aula 8 do ciclo do 6º e 8º ano, e ela começa lá na página 83, o famoso jeitinho brasileiro, né? Que para uns já soa meio pejorativo, para outros não. Eu sempre vou pelo lado bom, tá, gente? Então, vamos entender um pouquinho o jeitinho brasileiro? Será que queremos mesmo levar vantagem em tudo? Vou passar para vocês um vídeo sobre o jeitinho brasileiro, mas é um vídeo que não é novo, mas que o termo para mim foi novo. Talvez seja novo para vocês também. O meia Gerson, conhecido como Canhotinha de Ouro, fez parte da lendária seleção do Tri. Espírito de liderança, visão de jogo, precisão nos passes. Marcava e organizava o ataque como poucos. Foi um dos melhores meio-campistas a vestir a amarelinha. Fora dos campos tinha o hábito de fumar, mesmo nos intervalos dos treinos ou antes dos jogos. Com essa fama, foi convidado a participar da campanha de cigarros Vila Rica. A mensagem do comercial era que o cigarro Vila Rica era tão bom quanto o da concorrência, só que bem mais barato. Leve vantagem você também, dizia o comercial. O conceito de levar vantagem já era utilizado pelo cigarro, mas foi reforçado com Gerson por ele ser um excelente jogador e levar vantagem nos campos. A campanha foi um enorme sucesso e o lema de Gerson de levar vantagem em tudo entra para o imaginário popular. Mas com o tempo a campanha foi associada também àquele cara malandro, que passa a perna no outro ou de atitudes desonestas. Nos anos seguintes a expressão ganha o centro acadêmico, jornais e mídias da época. E aí, vocês já conheciam o jeitinho brasileiro? Na lei de Gerson, eu não conhecia, foi uma coisa nova para mim. Confesso para vocês, eu não sabia que tinha essa expressão, lei de Gerson. E olha como que as coisas vão acontecendo, porque uma campanha de cigarro, né, que hoje a gente vê essas coisas que eram tão normal há 3 décadas, 4 décadas atrás, e hoje pra gente não é normal, né? Eu falo do cigarro. Mas olha como que uma campanha publicitária de 40 anos atrás influenciou todo um pensamento. E aquele pensamento que passou, que era para ser de uma coisa boa, no caso que eles estavam querendo dizer que era vantagem usar a determinada marca de cigarro, passou a ser usado como um termo pejorativo, né? Então, uma pessoa que sempre quer levar vantagem, uma pessoa que sempre quer passar a perna no outro. E ele colocou lá o famoso quem? O Zeca Carioca, né? Talvez muitos hoje ainda não conheçam esse personagem do Walt Disney, mas é um personagem que o quê? Que não trabalhava, que vivia às custas dos amigos, que tudo queria dar um jeitinho, o famoso malandro, né? Então, aí a gente já começa com a nossa lei de Gerson.
ficou conhecida por esse nome, gente, Lei de Gerson. Então, a expressão Lei de Gerson não é uma lei formal, mas sim uma expressão popular no Brasil que se refere à atitude de levar vantagem em tudo, sem se preocupar com questões éticas ou morais. A expressão também passou a ser usada para criticar comportamentos oportunistas, antiéticos, de pessoas que buscam benefícios pessoais a qualquer custo, né? Porque tem gente que não importa a quem, mas ele sempre vai procurar ganhar vantagem em cima de outra pessoa. Então, essa mentalidade ela é frequentemente criticada por incentivar a falta de ética e a corrupção na sociedade. Então, a Lei de Gerson, juntinho lá com o jeitinho brasileiro, ficou conhecida como uma corrupção na nossa sociedade, né? Uma expressão que leva a esse pensamento de corrupção. E o que seria o nosso jeitinho brasileiro, né? Porque o jeitinho brasileiro, a gente vê falar de jeitinho brasileiro de todas as formas. Lembra que eu falei no começo para vocês que eu sempre prefiro, quando se refere ao jeitinho brasileiro, sempre na minha mente vem aquela parte boa. Que o brasileiro, ele sempre dá um jeito, mas um jeito sempre bom. Sabe quando chega alguém na sua casa e você fala assim, não, a gente coloca mais água no feijão. Então, eu sempre lembro do jeitinho brasileiro dessa forma. Então, eu prefiro não pensar sempre no lado ruim, mas existe. Então, vamos falar o que seria o jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro é um conceito popular no Brasil que se refere a uma maneira de resolver problemas ou situações de forma informal e muitas vezes sem seguir a regra ou normas estabelecidas. Essa prática pode ser vista de forma positiva, como uma forma de criatividade e adaptação, ou de forma negativa, como uma forma de corrupção ou falta de respeito pelas regras. Então, hoje, o nosso jeitinho brasileiro, ele é conhecido por esse segunda parte, esse segundo conceito aí que eu falei para vocês, né? Como uma forma de corrupção ou uma falta de respeito às regras. Quando a gente começa a estudar mais um pouquinho, você começa a ler um pouquinho mais, ele sempre vai levar para esse conceito, tá? De falta de respeito às regras. Então, nós precisamos mudar esse conceito do jeitinho brasileiro. Então, tá na nossa mão começar essa mudança. E agora eu quero saber de vocês. Você acha que o jeitinho brasileiro está presente em nosso cotidiano? Vocês acham que está presente, gente? Me conta. Vocês acham que sempre alguém dá um jeitinho de achar um conhecido na fila? Na fila do ônibus? Não vou falar mais na fila do banco, porque a gente não fica mais na fila do banco, né? Mas na fila do supermercado. Sempre a gente acha um conhecido e começa a conversar do nada com as nossas compras, né? Sempre você vai ver alguém que dá um jeito de achar um amigo lá na fila do mercado, né? Em sua opinião, quando o jeitinho brasileiro leva a uma flexibilização moral? Acabei de falar para vocês, tá? Então, o jeitinho brasileiro, ele vai dando um jeitinho mesmo de flexibilizar a nossa moral. Talvez eu tô lá na fila, eu tô no meu lugar certo, correto. Chega um amigo e conversar comigo. O que eu falo para ele? Fulano, passa aqui, você só tem 2 coisas. Mas eu tô esquecendo das pessoas que estão atrás de mim. Será que é justo com quem tá lá na fila 5, 10, 15 minutos ficar esperando mais 2, 3 minutos porque eu coloquei uma pessoa lá na frente? Talvez para mim não foi nada. Eu flexibilizei a moral ali, tá? Porque a partir do momento que eu permito que outras pessoas façam isso, eu tô dizendo o quê? É legal. É legal, tá certo. Foi pequeno. Então, eu flexibilizei. Então, se eu flexibilizei coisa pequena, eu posso começar a aumentar, né? A minha régua pode subir, mas não sobe para coisa boa. Minha régua vai subindo para flexibilizar o que não é legal. Os perrengues do dia a dia podem ser resolvidos com o jeitinho brasileiro? Lembrando dos perrengues que eu estou fazendo, linkando com o quê? Estou linkando com a nossa missão, que é a nossa missão do 2º bimestre, que é a busca dos perrengues dentro da escola, né? Então, os nossos perrengues do dia a dia pode ser resolvido com jeitinho brasileiro? Talvez sim,
talvez não. Então, lembrando que o meu jeitinho que eu vou resolver os meus perrengues, que vai dizer se eu vou flexibilizar ou não a minha moral. Então, eu tenho sempre que lembrar disso. Será que quando eu uso o meu jeitinho para resolver os meus perrengues, eu estou prejudicando alguém? Será? Ou eu estou fazendo de uma forma que eu não prejudique ninguém e que eu consiga alcançar os meus objetivos? Então, assim, a gente tem que parar, dar uma respirada, pensar, será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou fazendo isso correto? Então, assim, nunca é demais a gente parar e pensar um pouquinho nas nossas ações. Pessoal, agora nós vamos falar sobre meritocracia. Então, vamos descobrir o que é meritocracia? Então, nesse sistema, o sucesso e as recompensas são distribuídos com base nos méritos individuais, como conhecimento e esforço, por meio de processos seletivos que estimulam a competição. Na meritocracia, o mérito de cada indivíduo é determinante para as suas chances de mobilidade social. Agora é com vocês. Vou deixar aí para vocês pensarem, para vocês analisarem, para vocês fazerem as considerações de vocês. Você acredita no processo de meritocracia? Todos nós nascemos com as mesmas condições de igualdade social e racial? Você acredita que todo jeitinho brasileiro está ligado às condições de vidas desiguais? Então fica essa reflexão, faça essa reflexão. Se você tiver alguma dúvida, leia mais sobre o assunto. Lá na nossa apostila também tem os textos de apoio. Você pode voltar, você pode consultar. Então, você para um pouquinho e faça a sua reflexão. Vamos para o próximo? Conceito-chave, anota esse conceito. Nós vamos precisar para poder fazer a atividade. Não se esqueça, conceito-chave número 2. O que faz um povo são os pensamentos daqueles que o compõem. Rubem Alves, famoso Rubem Alves, ótimo. Emoções em cores. Essa é nossa segunda aula de hoje, a nossa aula do ciclo do 7º e do 9º ano, a nossa aula 7, que está lá na página 65 do manual do 9º ano, tá? Conceito-chave número 3. As cores são as forças que imitam a emoção humana. Kandinsky. Então, chegamos aos nossos 3 conceitos que você vai precisar. Vamos falar de cores? Vamos falar de emoções? Lembra que nós começamos a aula falando de emoções. Estou trazendo de novo as emoções para a nossa aula e agora nós vamos falar de emoções e cores. A descoberta será novos sentimentos ou de cores? De que será a descoberta? Vocês já assistiram, com certeza, Divertidamente 1 e a maioria também já assistiu Divertidamente 2. E quem não assistiu, eu vou deixar um trailer aqui para vocês, só para ter um gostinho, para vocês saberem do que eu tô falando. As pequenas vozes de dentro da sua cabeça te conhecem profundamente. A nossa garotinha cresceu num piscar de olhos. E tá tudo indo muito bem. Mas todos mudam com o tempo. O que é isso? O que foi? Galera, vamos esvaziar o lugar. Bora demolir! Demolir? O que tá rolando? Ai, tem esse povo. Que loucura é essa? Não pode. Vem cá, o que é isso, hein? Tranquilo, agora tá certo. Certo pra quê? Em breve, Laranja? Quem deixou o controle laranja? Eu não sou laranja. E nem rei. Laranja é um horror. Não olha pra mim. Oi, pessoal. Oi, gente, eu sou Ansiedade.
Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão e eu... Como assim, a gente? Divertidamente 2. O filme para sentir tudo em 2024. Em breve, nos cinemas. Legal, né? Eu adoro esse filme. Pra dizer a verdade, eu vou confessar, eu adoro filme de criança. Eu acho que traz uma mensagem muito bacana em todos. Então, eu sou fã número 1 de desenho. E esse filme em especial, ele conversa muito com os nossos alunos. Por quê? Porque a gente pega os nossos alunos naquele momento de transição. Então, o ensino fundamental, ele está nesse momento de explosão de sentimento dos nossos alunos. Então, você vai ver todas essas emoções misturadas. Talvez você vai ver tudo em um dia só, talvez você vai ver numa semana, talvez você vai perceber durante um mês, fulano esse mês está bem triste. Você viu que fulano está mais ansioso. Fulano sempre está alegre, eu vi ele triste essa semana. Então, essas emoções a gente consegue perceber muito nos nossos alunos. E o filme ele conversa muito por isso, porque é um momento de transição, que ele sai daquela fase de criança e começa a entrar nessa fase adolescente, né? Que é quando os hormônios estão lá pipocando, explodindo, e tem todas as pressões sociais que está em volta. Então, é um filme que conversa muito com os nossos alunos, que conversa muito com o nosso dia a dia. No filme Divertidamente 2, os sentimentos eles são representados por personagens com cores específicas, fazendo uma clara associação entre cores e emoções. Então, quando a gente olha para a alegria, a gente vê explodindo, a gente lembra do sol, ansiedade, aquela coisa laranja que você pensa assim, será que vai explodir, será que não vai? Tristeza, né? Aquela calmaria, será? Vergonha, rosinho, né? Que as bochechinhas ficam tudo vermelhinho. Nojinho, que tá... Mas Nojinho, eu vou confessar que é a minha personagem favorita e eu acho que ela chama Nojinho e ela é verdinha só por causa do brócolis, tá, gente? Não por causa do verde, porque verde é a cor da esperança, lembra, tá? A inveja, olha lá, a inveja com os olhos, mas sempre atenta ali. O medo, o tédio, a raiva de vermelho, né? Que você lembra, assim, uma explosão. Então... os personagens, eles conversam muito com as cores, né? E lembra quando eu falei lá no começo de você, dizendo a diferença entre sentimentos e emoções? Voltei aqui a falar novamente de emoções. O quão importante é a gente fazer essa nomeação, a gente saber identificar. Então, nomear emoções é um ato de identificar verbalmente um estado emocional, seja em si mesmo, em outra pessoa ou com estímulo visual, tá? Que pode ser uma imagem, pode ser uma cena. Então, o tão importante quanto eu identificar uma emoção no outro é eu identificar uma emoção em mim, tá? Porque às vezes eu quero tanto ajudar alguém, mas e eu? Eu tô me ajudando? Eu sei identificar essa emoção dentro de mim? Então, como é que eu posso, às vezes, falar de uma emoção com alguém ou eu tentar ajudar se eu não reconheço ela dentro de mim? Então, a gente saber reconhecer dentro da gente e nomear nossas emoções é muito importante. Da mesma forma que é muito importante a gente saber nomear e identificar essas emoções nos nossos alunos. Então, a gente perceber um momento de explosão, a gente perceber um momento de alegria, a gente perceber um momento de ansiedade. Então, a gente vai fazendo esse exercício com nós e com nossos alunos, de aprender a nomear emoções. E lembra que eu falei das cores? As cores, será que elas realmente conseguem trazer essa emoção pra gente? Ela consegue passar pra gente esse sentimento? Lembra, sentimento é duradouro. Esse sentimento que eu vou sair quentinha. Toda vez que eu olhar uma imagem rosa, eu vou sair daqui tão cheia de amor, tão lindinha. Por quê? Porque eu tive um sentimento bom ali naquele momento. Sentimento não, uma emoção, tá vendo? Até a sua professora, até a formadora não tá nomeando legal. Então, olha só. Agora é com vocês e comigo também. Você acha possível nomear uma emoção a partir da cor?
Será que toda vez que eu olhar para o amarelo eu vou sentir felicidade? Será que toda vez que eu olhar para o azul eu vou ficar triste? Ou será também que eu posso sentir paz, eu posso sentir calma? Então, as cores, elas têm esse poder. Tem até uma parte da psicologia que chama psicologia das cores, que ela traz esse poder que as cores têm de nos transmitir emoções. Então, vale a pena você dar uma olhadinha também na nossa aula, que está lá na apostila, para você saber um pouquinho mais sobre as cores e olhar os nossos materiais de apoio que tem indicando lá. Você mudaria alguma cor de algum personagem por achar que ele não combina com a emoção? Igual lembra que eu falei para vocês que eu gosto muito da Nojinho? Será que eu mudaria a cor dela? Será que eu tiraria o verde dela? Não sei, eu acho que se tivesse um personagem chamado Esperança, eu acho que eu tiraria a cor da Nojinho. Agora eu não sei que cor eu daria para ela, tá? Então, fica aí um exercício para você. Você acha que daqueles personagens algum não combina com a cor que ele tem? Eu, particularmente, eu acho que todos combinam, mas pode ter controvérsias, claro. Se não houver controvérsia, não é educação, lembra? Nós temos pensamentos divergentes, mas que caminham no mesmo objetivo. A arte é capaz de expressar, despertar emoções através das cores? Será que a gente consegue identificar nas cores emoções, a gente perceber através da arte? A arte e cor estão muito juntos, né? Então, a gente consegue sentir essa emoção. Às vezes, do nada, a gente olha para uma obra, para um quadro, a gente sem vontade de quê? De chorar, a gente sente alegria, você pensa no seu passado, você pensa no futuro, será que é isso? Será que é isso que vai acontecer? Então, isso está muito ligado com as cores também. Então, as cores, ela tem esse poder também de nos despertar emoções. Não só ações ou atitudes que acontecem com a gente no dia a dia é capaz de despertar emoções, tá? As cores, elas têm esse papel também. Estamos chegando ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E lembre que eu sempre falo uma frase com vocês. Essa é a minha frase preferida, da Cora Coralina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Porque caminhando e semeando, no final a gente terá o que colher. Então não importa da onde você começou ou quando você começou. O importante é que você começou. Então, a partir dali você vai semeando, você vai galgando o seu caminho. E a mesma coisa eu falo para os nossos alunos, tá? Então, talvez os nossos alunos hoje, será que ele está do jeito que eu sonhei que eles têm que ser? Não sei. Mas eu posso começar essa caminhada junto com eles? Posso. Porque no final eu vou ter o que colher. Eu sempre falo para os meus professores que todos os dias é difícil para mim, é difícil para você, mas no final do dia, quando a gente ganha um abraço, ou no final, quando a gente vê aquele nosso aluno formando, é como se a gente tivesse ganhado um presente. Então, é o que a gente colhe. São essas emoções, são esses sentimentos e, por que não, o bem dos nossos alunos. Então, no final, a gente sempre tem o que colher. E essa frase que eu falei para vocês é de Cora Coralina, que eu gosto muito. E eu deixo para vocês o meu muito obrigada. Eu gostaria de agradecer. Vocês viram como eu tô chique hoje, gente? Eu tô no estúdio. Então, eu gostaria de agradecer a equipe de filmagem aqui da EAP por proporcionar para nós essa aula hoje, por abrir os estúdios deles e nos receber. Muito obrigada. Espero vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus.